quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepare-me o jantar, cinja-me e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois disso você vai comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque este fez o que ele havia mandado? Assim também vocês, quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer, digam: somos empregados inúteis, porque fazemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Empregado é uma função diversificada. Não é somente o empregado, aquele que faz tudo o que o seu servo pede. O empregado que está lá em casa, cuidando, lavando louça, cozinhando, que serve à mesa, como foi falado no Evangelho. Mas um só nome equivale a tantas outras funções. Equivale a empregado trabalhador, aquele empregado que trabalha no campo, aquele empregado que está empregado justamente para cuidar do campo do seu patrão, o empregado que cuida do transporte de um alimento, como os transportadores que trabalham com caminhoneiro. Um só nome equivale a tantas outras funções. Porém, nós, muitas das vezes, especificamos a nossa função, o nome daquilo, exatamente naquela função. Empregado, pessoa que cuida de casa. Empregada, pessoa que é contratada para limpar a casa. Muitas das vezes, empregado não é só o nome do trabalho em que você está, mas sim um adjetivo do que você trabalha. Se você trabalha ou não trabalha. Empregado, sim ou não. A diversificação do trabalho equivale também a mostrar de que nós não somos capazes e nem devemos ser capazes de fazer a mesma coisa que o outro faz. De fazer a mesma coisa que a outra pessoa consegue fazer. A diversificação do trabalho nos mostra que nós somos humanos. Como eu falei no evangelho de hoje, no evangelho de ontem, as diversidades nos unem e são elas que nos fazem unidos para viver para Cristo. Vejam bem como Jesus retrata. Se você tem um empregado, você vai chamá-lo para dentro de sua casa para almoçar com você? Olha a pergunta que Jesus coloca no Evangelho de hoje. Se você tem um empregado que trabalha no campo ou que cuida dos animais, você vai chamá-lo para comer junto com você? Ou você vai pedir para ele colocar a mesa para você, para que ele monte a mesa? E aí, depois que você terminar de almoçar ou jantar, enfim, você vai agradecer ao empregado? Muito obrigado pelo serviço? Ou será que não? Ah, é mais a obrigação dele. Ele está sendo pago para isso. Quando nós não damos o real valor, o real sentido, seja para um emprego pequeno, seja para um emprego grande, nós deixamos de ver as qualidades daquela pessoa, os adjetivos daquela pessoa. Nós deixamos de lado. Isso porque nós não estamos nem aí para a pessoa.
Sinto em lhe dizer, enquanto você não agradece uma pessoa, seja pela simples migalha que a pessoa te ajudou a colocar, a tirar do chão, sinto em lhe dizer, você não está dando real valor para aquela pessoa. Quando nós damos o real valor para uma pessoa, nós chegamos para a pessoa, muito obrigado, e a pessoa pergunta, mas o que eu fiz? Não, enfim, muito obrigado por você ter feito tal, tal, tal. O real valor, o real sentido da misericórdia divina se passa quando nós ajudamos uma pessoa e a outra pessoa nos recompensa com o muito obrigado. Veja bem, a recompensa que eu falo não é dinheiro. Isso sim é trabalho. A recompensa que eu falo é o muito obrigado. É o, olha, eu não tenho nada para te dar agora, mas peça, e o que você pedir, eu te darei. Isto é a misericórdia divina. A pessoa que reconhece que ela não ia conseguir fazer aquilo se não fosse pela misericórdia do outro, se não fosse pelo auxílio do outro. Domingo passado, nesse domingo, né? Tinha que tocar em duas comunidades. E justamente nesse dia, meu pai tinha ido trabalhar e a minha mãe não poderia ir. Ela estava com compromisso familiar. E aí eu falei assim, putz, se eu desmarcar com um, eles vão ficar sem canto. Vai ficar chato. Se eu desmarcar com o outro, mesmo assim eu não vou conseguir ir lá. Ao menos que eu vá de a pé. Eu vou marcar com os dois. E pronto. E Deus há de mandar alguém para eu poder ir. E ele mandou. E aí minha mãe mandou mensagem para uma pessoa da igreja. Falou assim, olha, fulano, meu menino tá precisando de... que ele vai tocar lá numa comunidade, vai lá na comunidade e tal. Você poderia dar carona para ele? Aí o fulano respondeu, posso, claro. A gente ajuda, a gente leva. Imagina, agora vocês imaginem, se não fosse aquela pessoa, se não fosse pela boa vontade daquela pessoa que se dispôs, mesmo sabendo que eu não tinha nada para oferecer em troca, se dispôs ajudar, para ajudar a mim. Se não fosse pela boa vontade, pela misericórdia, pelo trabalho daquela pessoa, eu não estaria na comunidade lá para tocar. Não teria canto. Ou às vezes teria, mas eu ia chegar muito atrasado. Vejam como a misericórdia também pode se colocar no trabalho. Aliás, se nós pensarmos da forma que Deus quer que nós pensemos, a misericórdia será colocada até mesmo no nosso respirar, até mesmo na nossa sobrevivência. A misericórdia, quando ela é colocada em todos os dons, nós reconhecemos que Jesus dá tantos dons para nós e nós não agradecemos. É meio duro o que eu vou falar agora, mas realmente tem sentido. Muitas das vezes, Jesus trabalha o dobro, o triplo, o quádruplo que nós trabalhamos e nós não reconhecemos os trabalhos que Jesus faz na nossa vida. Muito pelo contrário, nós somos como os trabalhadores que ele falou. Rudes, chatos, fechados para o empregado, que não estão dispostos a nem compartilhar palavras, que só faz um olhar o empregado entende. O padre uma vez falou assim, nós devemos muitas das vezes brigar com Jesus, brigar com ele. Porque é só nós falando o que nós sentimos para ele que ele vai entender. Ah, mas Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe o que eu estou pensando, mas ele quer que você fale. Ele precisa que você fale para que ele haja na sua vida. Assim é feito o milagre na sua vida.
Muitas das vezes nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos desse diálogo entre a pessoa e o Criador, entre a criatura e o Criador. E nesse diálogo, nessa troca, que nós vamos entender o que Ele quer para a nossa vida e nós vamos entender como os milagres virão. É dessa forma, dessa pequena forma de troca, de diálogo, que nós entendemos o real valor do Evangelho de hoje. Jesus não quer empregado bom. Jesus não quer empregado excelente. Ele quer empregado com sentimento. Se ele quisesse um empregado bom, ele teria contratado um monte de robô. Como muitas empresas fazem por aí. Não. Ele escolheu você. Por mais todos os problemas que nós temos na nossa vida, por todas as coisas que nós temos na nossa vida, ele escolheu a gente. Porque ele confia. Ele acredita no nosso trabalho. Que coisa maravilhosa quando nós escutamos: Jesus confia em nós. E nós confiamos nele? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.